Hoje nós estamos começando uma série de lives diárias com o tema comunicação na prática. Quem nunca passou por aqui, eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga e tenho muita alegria de trazer esse tema sobre comunicação para você refletir e pensar o quanto que ela faz com que, melhorando em detalhes, a sua comunicação na sua carreira também se desenvolva muito. E é claro, quando a gente se comunica bem, não tem limites para poder dizer sim para uma reunião, para uma apresentação e por aí vai. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que já está aqui no YouTube, no Face comigo, que é o Felipe Valtric. Oi, tudo bom, pessoal? Boa noite. Como eu estou há muito tempo, já aqui numa era meio jurássica de trabalho profissional, com profissionais da voz, da comunicação, eu posso dizer que eu acompanhei muito um movimento de rádio incrível, em que rádio ainda é uma coisa bem importante na nossa vida, mas tinha um peso muito grande, que a gente saía ouvindo rádio o dia inteiro, no carro, a gente se informava e tinha uma coisa, uma relação maior. E hoje ela é muito pontual, não menos importante, eu acho que o rádio ainda tem nossa, um apelo, uma coisa popular muito importante mesmo, mas o podcast ganhou alma aí e está fazendo parte do dia a dia de muitos profissionais. E você é um podcaster. Portanto, pessoal, vocês vão ver aqui que o Felipe tem muito a nos ensinar sobre isso. O que você tem para dizer, Felipe? O podcast é uma tendência que veio para cá? Ah, sim, Cida. Isso com certeza já não é nenhuma tendência, é uma realidade há 2 anos praticamente. E o podcast deu oportunidade para várias pessoas de diferentes tamanhos, de diferentes audiências, conseguirem passar mensagem através de um formato que sempre fez muito sucesso e sempre vai fazer muito sucesso, que é áudio. Conteúdo em áudio sempre foi, né? A gente vê lá na época da radionovela, quando a TV estreou, todo mundo falava que o rádio ia acabar e a gente viu que foi algo muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que o podcast, o rádio não vai acabar, mas acredito sim que o rádio vai começar a se adaptar a trazer mais programas no formato de podcast. E o podcast agora também está naquela realidade que algumas pessoas até não consideram como podcast, que é o vídeo podcast, onde pessoas também têm que se mostrar diante das câmeras. Algum tempo atrás, se eu fizesse um convite para alguém para participar de um programa, seja de rádio ou de uma live no YouTube, com certeza muitas pessoas iam declinar. Mas agora que está começando a se popularizar esse convite, e como eu falei, pessoas de diferentes tamanhos. Às vezes a pessoa tem 5 mil seguidores, às vezes a pessoa tem 100 mil seguidores e já está fazendo um podcast, e de repente você que está me escutando aqui tem algo muito legal para falar, e com certeza uma hora ou outra você vai receber esse convite. E é por isso que tem que estar preparado, tanto para fazer quanto para participar do podcast, que é uma realidade que veio sim para ficar. É uma realidade que, num primeiro momento, em que ano que o podcast começou a surgir nos Estados Unidos, depois veio para cá, ficou um pouquinho sem força por um tempo e depois veio com tudo. Como é que é essa história aí? O podcast ele é forte nos Estados Unidos faz muito tempo, não vou saber te dizer exatamente o ano, Mas eu acho que né? uns Mas 10 anos, será, faz, Felipe? sim. Quando o podcast estreou, ele foi sempre muito forte nos Estados Unidos. No Brasil, as pessoas não entendiam muito bem o que é o podcast, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque até antes do Spotify, da Apple Podcast, era difícil consumir podcast. Você tinha que entender sobre RSS, você tinha que ir atrás. E quem começou aqui no Brasil a fazer realmente podcast muito forte foi o pessoal do Nerdcast. E isso há muito tempo atrás. E eles são os dinossauros do podcast do Brasil. E essa questão dessa frase, né, o ano do podcast do Brasil, tem muita polêmica também, porque para quem já começou há muito tempo atrás, o ano do podcast foi há 5, 6 anos. Mas efetivamente eu considero como o ano do podcast a partir do momento que a Globo começou a fazer os podcasts.
Acho que foi 2019, se eu não me engano. Eu acho que sim. Onde a Globo entrou com o Fantástico, entrou com o podcast, e a partir do momento que você vê uma reportagem no Fantástico explicando o que é podcast, é porque bombou, né? E isso ajudou muitos podcasters que já estavam consolidados a ganhar ainda mais engajamento, porque a população inteira começou a entender como é que é o podcast. E o Spotify ajudou muito também a popularizar essa forma de consumir o conteúdo. De consumir e também de compartilhar o conteúdo, porque é uma coisa interessante, é uma forma a mais de poder levar um conteúdo de uma maneira conversada, de uma maneira acessível para diferentes profissionais, e isso é muito esclarecedor. Eu sigo alguns podcasts, adoro, gosto de ouvir histórias boas, e isso acaba fazendo com que a gente também se aproxime muito desse desejo de ouvir profissionais contando coisas interessantes enquanto a gente está dirigindo. Eu pego a estrada toda semana. Para mim, assim, não existe a possibilidade de pegar a estrada já com a minha seleção de podcasts ali já bem separadinhos. E isso acaba sendo um hábito que eu vejo que traz muitas oportunidades para profissionais de todas as áreas. Se um profissional da área da advocacia mesmo, ou o direito, como as suas especificidades de tantas áreas, quanto dá para trazer de informações úteis para a pessoa consumir no dia seguinte, para, enfim, até mesmo para poder ter clientes novos a partir do momento de algo que é assim, compartilhar um conhecimento com mais gente. E eu vejo que hoje o mundo se encaminha muito para essa realidade da convergência das mídias, ou seja, há uma convergência entre televisão, rádio, mesmo podcast, um portal de informação, YouTube, tudo conversando de uma maneira que o que acontece num lado a gente sabe por outro e tal, e as pessoas precisam ocupar esse espaço. Como que você vê isso, Felipe? Você acha que hoje os profissionais dessas áreas que nunca tiveram com tanta exposição já perceberam a grande oportunidade que tem no podcast? Com certeza. Se não perceberam, vão ter que perceber e correr atrás. Esse assunto de podcast ou de canal no YouTube, ele me lembra muito há 10 anos atrás, quando a gente falava, mas por que eu preciso ter uma fanpage? Não tinha nem Instagram na época. Por que eu preciso ter uma rede social? É coisa de jovem, é coisa de publicitário, por que eu, médico, um advogado, essas profissões um pouco mais sérias, precisam estar nas redes sociais? Esse assunto já está eliminado, todo mundo já entendeu por que precisa e está todo mundo na rede social. A mesma coisa com esses formatos de novas mídias. Um canal do YouTube, a mesma coisa. Por que eu vou fazer um canal no YouTube? É coisa de jovem, é coisa de criança, é coisa de gamer. Já não é mais assim. E o podcast, por ser uma plataforma, um formato considerado mais recente, que deu o boom aqui no Brasil, a mesma coisa. E algo que eu sou muito fã do podcast, que para mim no YouTube não tem, e nas plataformas de vídeo não tem, é que é muito doido, Cida, porque ao mesmo tempo que a gente não está vendo a pessoa, com os podcasts, com o áudio, eu e várias pessoas que também gostam de podcast comentam que se sentem ainda mais próximos das pessoas, porque tem esse bate-papo. Quando eu faço o podcast do Primeiro Café Depois do Resto, que é só sobre café, o maior comentário de todo mundo é: nossa, parece que eu estou sentado com vocês conversando. E você passa a fazer parte da vida dos teus ouvintes também, né? Dos teus seguidores do podcast, né? E você passa a fazer parte. Acredito que talvez alguém aqui que está nos assistindo ou tenha um podcast, ou já participou de algum, ou talvez declinou de algum convite por vergonha. Porque mas não pode declinar, hoje é inaceitável. Não pode. Aí as oportunidades aparecem, porque como você comentou, quando você mostra quem você é, o que você faz,
na rede social, mas também em formatos que estão novos, entre aspas, no mercado, o podcast é um deles, onde você consegue passar com uma verdade muito legal o que você faz. Sem contar que depois que você participa do primeiro podcast, você quer fazer mais e talvez aí você também tira do papel a sua ideia de projeto. Eu acho que é fundamental e algo que também facilitou muito é que quando, por exemplo, alguns anos atrás eu fazia um programa na rádio onde, quando você falava que era num estúdio, as pessoas se assustavam. Onde você falava que era ao vivo, que tinha câmera e que tinha microfone profissional, sabe aquele bem microfone de rádio, as pessoas se assustavam. Hoje em dia não se assustam tanto, mas porque começou a ficar mais comum você olhar as pessoas no podcast e falar, quer saber, eu acho que eu posso fazer isso também. Sim, e a comunicação ela é mais conversa mesmo, é um modelo de compartilhamento de conteúdo muito gostoso, porque você vai ali ouvindo uma história, vai ouvindo as pessoas conversando ali numa entrevista, e tudo flui muito bem. E é também, sem dúvida, uma forma maravilhosa de perder o medo de falar, porque tem a outra pessoa ali comandando, digamos, um médico é convidado para falar num podcast. Ele não precisa se preocupar em falar de frente para a câmera, passar o recado dele ali, ele vai desenvolver essa conversa, assim como a gente está desenvolvendo aqui, mas de uma forma muito prazerosa também, não é? E isso acaba facilitando para as pessoas que são mais tímidas e que não gostam de se arriscar muito. Tem muito podcast que não gosta de fazer vídeo, justamente por isso. Mas claro que aos poucos vão perdendo o medo. Eu, por exemplo, algumas coisas, tem alguns passos que você vai perdendo com o podcast. O medo de se expor. Acho que também as lives no Instagram deram uma melhorada nisso, né? Nas pessoas também terem muitas oportunidades, muitos convites em 2020, 2021, que foi o boom das lives. Todo mundo acho que conseguiu dar um passo a mais. O podcast tem esse lado onde você vai se acostumando com a sua voz. Isso é algo que eu também fui acostumando com a minha voz. E com Algo certeza, muito positivo, diga-se de passagem. sim, não é mais uma inimiga. E, ao mesmo tempo, o podcast, ele fica mais tranquilo de você aceitar e também de você fazer um convite para uma pessoa, onde você fala, calma, não vai ter vídeo ainda, vai ser só o áudio. A pessoa também fica mais calma, fica mais tranquila. E tem uma outra coisa do podcast, que eu até participei, hoje foi ao ar de um podcast que eu participei do amigo meu, do Fábio Cruz, um influenciador digital, que é o Tá Mutado. Então, ao mesmo tempo que você participa, você troca network com várias pessoas. Então, além de você ter que se posicionar no que você faz e mostrar para os outros o que você faz, a consequência disso é você ser chamado para projetos super legais. Né? Então, eu participei de um podcast e nunca eu posso ter certeza, Cida, recusar convite para participar de podcast ou de qualquer outra forma, qualquer outro formato, não vou, porque eu sei que é mais uma forma de eu mostrar o meu trabalho e até também de treinar, que às vezes não precisa ser um podcast sobre trabalho, pode ser algo sobre entretenimento. E ao mesmo tempo você está treinando que vai influenciar no teu trabalho, em todas as tuas, como você fala, né? Todas as oportunidades para falar em público têm que ser aceitas. Eu sinto isso, que o podcast é uma forma de atrair oportunidades de modo muito natural, porque você passa a trazer possibilidades de compartilhar assuntos que são mais densos, mas de maneira muito acessível. Eu queria até comentar duas coisas. Há alguns dias eu participei de um podcast com o João Arruda, que foi deputado federal, até daqui a pouco, mas quando eles me mandarem aqui o material, eu vou compartilhar também. E nós gravamos um podcast, ele me chamou para conversar, mas não mais na sua atividade que era a política, ele foi por muitos anos um político bastante sério, e ele hoje ele é atleta, ele está lidando com outras coisas na vida dele, cuidando muito da saúde, da família, e envolvido em alguns projetos
mais dessa natureza, de esporte, enfim. E ele me chamou para falar sobre fonoaudiologia, para falar sobre tudo que, enfim, que eu faço no meu dia a dia. Foi uma conversa tão gostosa que aí você vê assim, o tempo tinha lá a Vanusa, Vicelli, que é uma grande jornalista. Você vai vendo assim que muita gente vai participando e vai, enfim, trazendo a sua contribuição para aquela conversa e é muito gostoso. Outro dia fiquei curiosa para ver também um podcast. Já ouviu, Felipe, os Fenômenos, que é com o Sim, Ronaldo Gaules, Fenômeno e com o Gaules. Gente, adorei! Eu fiz uma é muito viagem bom. ouvindo os dois, conversando, entrevistando o Thiago Leifert. Esse que eu vi também. Foi um bate-papo maravilhoso. E como você aprende coisas numa conversa. Ou seja, às vezes você faz um julgamento sobre alguma situação e tal, daí a pessoa está contando ali como é que era aquilo. É muito legal, não é? É maravilhoso. E eu vi uma pesquisa esses tempos, um estudo e você que é da área também do neuromarketing, entende nosso cérebro, que falou que consumir produtos em áudio, por isso que até que os audiobooks estão muito em alta, que consumir produto em áudio, consumir conteúdo em áudio, para o cérebro é mais fácil a captar a mensagem. Porque quando tem um livro, você tem que parar, você tem que ler, você tem que ter todo um invólucro por trás. Mesma coisa com o YouTube, com o vídeo, você tem que parar para assistir. Já no podcast, você consegue aliar e para algumas pessoas conseguem até captar mais a mensagem. E se eu for pegar, sempre tem aquela história, eu li um livro, o primeiro parágrafo e o primeiro capítulo e já esqueci o que aconteceu. Com o podcast, eu consigo lembrar com muito mais exatidão o que eu escutei no episódio. Né? Então, como você falou até Dos fenômenos. dos fenômenos, esse episódio do Thiago Leifert é muito bom. E também, Muito Cida, bom. até já adianto, né? Uma outra live que a gente vai fazer é sobre a Twitch, que é o que o Gaules faz, né? Que é um fenômeno na internet, que é uma outra plataforma que as pessoas vão começar a usar também daqui para frente. Eu fiquei super curiosa. Vamos fazer assim uma live sobre isso e eu acho muito interessante, por exemplo, olha a parceria dele, que é um grande aí da internet, com um ex-jogador de futebol. E eu achei bonito, porque o Ronaldo é de uma outra história, ele é lá, tem toda uma tradição no futebol, e, no entanto, dá para ver claramente que ele está se aperfeiçoando ali para fazer um bom trabalho no podcast, trazendo pessoas, amigos, para conversar. E como é aí que moram as oportunidades, você fazer alguma coisa que você talvez nunca tenha pensado na vida em fazer, mas se preparar para isso. E eu vejo que as oportunidades relacionadas ao falar bem atraem exatamente esse tipo de coisa, em que você se coloca num movimento de aprendizado, você tem que entender aquilo de uma forma nova, não reagir a essa possibilidade de você também fazer algo diferente e deixar com que tudo que vem a partir daí aconteça de uma forma muito natural e fluida, porque é isso que você falou, os contatos, a possibilidade de você levar seu trabalho para mais pessoas. Isso eu acho que é uma das coisas mais incríveis que a comunicação nos traz, a capacidade de libertar a nossa vida dos medos, das travas, das resistências, mais ou menos assim, né? Tem muita gente que se agarra de todas as formas para não encarar uma coisa nova. Ah, se tem um Pix, eu não vou querer ter Pix porque é muito trabalho, é muita coisa, não é assim? É isso Ah, mesmo. eu não vou querer assistir podcast, prefiro ouvir rádio só. Mas cabe tanto rádio quanto um podcast e cada coisa no seu lugar. E é importante que quem quer se desenvolver na carreira saiba das possibilidades que tem na comunicação como parceira, porque aí você passa a fazer uma live de uma forma tranquila, você passa a participar de um webinário, de uma
apresentação online sem tanto sofrimento. E cada casinha, cada coisa na sua casinha, não é, Felipe? Cada coisa na sua casinha, e tem várias casinhas, até a Luá comentou. Sim. Tem podcast de tudo. Eu acho que De tudo mesmo. uma coisa que o podcast ele é uma plataforma com um público mais velho. Então, eu tenho 34 anos, meu público, 34 até 50 anos é um público que está no podcast, né? Claro que tem públicos mais jovens, mas o podcast ele tem um público um pouco mais velho. Então, se você está adiando uma participação no podcast, ou se você está adiando o seu projeto de podcast, não faça mais isso, porque, primeiro de tudo, o público, com certeza, se você está no mercado de trabalho, o público vai te ouvir, e se você tem uma história legal para contar, também vai ficar interessado nisso, que além de você poder contar uma história, você consegue juntar a tua história, histórias legais, com também a tua experiência profissional. E como eu te falei, né, o mercado está só começando, tem para tudo. Assim como nós vemos Instagram de todas as formas, nós vemos TikTokers de todos os assuntos, o podcast também tem essa força. E a gente vê pessoas que são de uma determinada área, às vezes ela é uma médica, e aí começa a fazer um podcast sobre pets. Às vezes larga a função principal, né? Larga a função principal por causa do projeto pessoal para se divertir. Né? E o podcast eu acho que é isso. É uma diversão em forma de trabalho e de oportunidade. Ah, que bacana, Felipe. Você sabe que você, em algumas situações que você já me entrevistou para o teu podcast também, e para o nosso, do projeto online que nós temos aqui, para mim me realiza muito, é muito inspirador. E eu tenho vontade, você já está nesse projeto, sinta-se já dentro dele, Felipe, de ter um podcast só contando os cases ao longo desses anos todos, atendendo profissionais, trazendo profissionais que superaram grandes dificuldades com a comunicação e hoje são muito referências nas suas áreas e são pessoas que jamais olhando se diz, tinha alguma trava com a comunicação, porque eu acho que isso é muito inspirador. E esse tema dessa série que nós estamos iniciando hoje, Comunicação na Prática, tem esse objetivo, mostrar que não importa o momento que você está vivendo, se você se sente travado, com medo, com vergonha de falar, o importante é você encarar o desafio de fazer algo que você se sinta motivado. E o podcast é uma forma muito motivante de fazer você se soltar e se destravar, não é? Outra coisa que o podcast facilitou muito, com esses telefones modernos e um iPhone, até os próprios Androids, o áudio está com muita qualidade. Então você não precisa ser você não precisa ter um mega estúdio. Claro que aos poucos você vai aperfeiçoando, mas assim como as câmeras estão maravilhosas, você consegue fazer um vídeo de qualidade pelo celular, mais ainda você consegue fazer um áudio de qualidade pelo teu celular. Então, que era uma coisa bem complicada antes, né? Que era bem complicado. Ou seja, desculpa para participar de um podcast não tem. Primeiro de tudo, você vai participar de um podcast pelo teu computador, pode ser de uma forma remota, ou você pode ir no estúdio, né? Muitos estúdios estão sendo criados para podcasters, mas a maioria dos convites que você vai receber normalmente são podcasts para gravar remoto. Ou seja, na tela do computador, com o teu fone, esse aqui mesmo, você já consegue entregar um trabalho de qualidade. Porque também tem essa desculpa. Eu não tenho um microfone bom. Eu não tenho isso. Não tem mais essa desculpa. Com tudo que você tem na mão hoje em dia, você já consegue participar e não vai dever nada para ninguém. Só colocar no certinho, no começo da live, aqui eu falando, o Felipe está sem áudio e era eu que estava com o fone no lugar errado. Ô Felipe, a Luá está dizendo aqui, é um jeito gostoso de consumir conteúdos e aprender sem sofrer. E aqui, Andressa Nício, uma grande repórter, queridona, a modificação que você fez na voz do podcast. Ele mesmo, Andressa, já está convidadíssima aí para participar
Já temos uma convidada aqui. A Olha aí. Andressa, ela começou no jornalismo, na reportagem, uma menina muito novinha, empenhada em ser uma excelente repórter de televisão, mas a voz dela ainda era muito imatura para a responsabilidade que ela estava assumindo com muita maturidade, porque ela era bastante já preparada para a função, mas a voz não acompanhava. E ela fez um trabalho muito incrível, assim. E eu fico muito feliz quando eu vejo os meus clientes, saudades mesmo, Andressa. Eu lembro, vou contar aqui, Andressa, um bastidorzinho. Eu atendi a Andressa lá em Cascavel, que é uma cidade aqui no interior do Paraná, e pela TV, na época, eu ia a cada um mês e meio ou dois para cada região, e eu dizia, então, Andressa, agora você precisa fazer isso e tal. Coisa boa. Chegava lá, ela tinha feito tudo. E a voz dela estava já num outro andar, já estava numa outra história. E é isso, né? Quem se prepara vai fundo aí na atividade, cresce muito, mas tem que ter empenho, e eu acho muito bonito quando a gente consegue ter essa, essa disponibilidade de aprender algo novo. E o objetivo dessa nossa live aqui, esse bate-papo gostoso com o Felipe, para quem foi chegando depois, é mostrar quantas oportunidades nós temos em aceitar fazer uma coisa nova, ou então entender uma coisa sob um outro ponto de vista e, e, e participar desse movimento. Eu resolvi trazer esse tema podcast aqui para uma primeira conversa, Felipe, porque eu vejo que é tão motivante ver tanta gente maravilhosa se dispondo a compartilhar conteúdo dessa forma tão acessível e rápida, né? Você pode estar em qualquer canto e vai ouvindo e vai gostando de ouvir. Então, muito obrigada por participar aqui comigo. Sei que hoje é um dia difícil, você perdeu um amigo, e mesmo assim veio aqui que a gente então faça essa homenagem ao teu amigo que partiu antes da hora aí, e te agradeço pelo teu profissionalismo de estar aqui nessa noite. Eu que agradeço, é sempre bom trocar ideia com você, falar sobre algo que eu gosto muito. Podcast eu consumo bastante, abriu algumas portas para mim, até para fazer podcasts com temas de empresas e podcasts fechados. Então, algumas empresas elas entram em contato comigo para fazer um podcast de treinamento ou um podcast de comunicação interna. Também tem essa oportunidade. Se você trabalha numa empresa e quer também se conectar mais com os colaboradores, está aí mais outra oportunidade de você ou fazer ou dar ideia também para colocar em prática. E também trocar ideias é sempre bom, em momentos difíceis é sempre bom dar uma espairecida, e conversar com você é sempre uma alegria. Eu tenho muitos amigos podcasters, eu sou super fã dos podcasts dos meus amigos, compartilho, ouço, espero que todo mundo que está aí também participe e, claro, apoie também o projeto das pessoas, dos seus amigos. Eu vejo muitas pessoas com podcast que precisam de um apoio e é com os amigos que elas vão conseguir. Muito legal, Felipe, é isso mesmo. Acho que a gente tem que apoiar iniciativas de pessoas que estão batalhando aí para mostrar o valor das suas atividades e tem muito empenho. Eu vibro quando vejo profissionais que estão aí já num outro movimento. Eu gosto muito da Deia, do Não Inviabilize, e ela está num momento. A gente ouvia as histórias dela lá, pareciam só assim, que a gente estava na cozinha ouvindo ela falando, de tão próxima que ela se torna quando está contando as histórias dela. E eu acho uma delícia, sinceramente, ouvir as histórias da Deia assim, é uma forma de você relaxar, de você entrar no mundo sem complicação e se divertir muito com as histórias mais malucas que as pessoas entregam para ela contar. E hoje a gente vê assim que a Netflix está apoiando, que ela tem várias publicidades ali apoiando e dando asas para ela voar cada vez mais alto. E isso é uma coisa que a gente se sente feliz de participar também como ouvinte e ver que a pessoa que se dedica, vai dando o seu melhor, ela voa.
Na hora certa ela voa, né? Falando na Déia, eu sempre nunca imaginei que eu pegaria uma estrada sem escutar música. Mas por causa do Não Inviabilize do podcast dela, eu só escuto, eu só vou para a estrada. Mudou a minha forma de andar no carro. Sim, que é sempre escutando podcast. E se eu ouço um podcast, um episódio do Não Inviabilize sem a Rafa, tem aqueles ciúmes que nem no Netflix, quando você vê um seriado, um episódio e sem a tua companhia, sem a tua companhia, é a mesma coisa. O que acaba virando um programa, uma coisa boa para fazer junto. Eu faço muito, eu e a Luá, minha filha aí falando, né? A gente deixa os episódios, esse aqui eu vou ouvir com a Luá, eu vou ouvir porque é gostoso. Então, a comunicação é isso, é a forma de nós nos conectarmos, de estarmos juntos, e isso nos leva a atrair grandes oportunidades na vida. Por isso, meus amores, saibam que durante os próximos dias eu vou trazer aqui profissionais de diferentes áreas para nós mostrarmos onde estão as oportunidades que essa tal dessa comunicação traz e atrai para a nossa vida quando nós nos libertamos das travas que nos fazem ser tão perfeccionistas, exigentes e cautelosos. É ou não é, Felipe? Vamos mostrar tudo isso nos próximos dias? Sim. Precisamos. 2022 é um ano muito importante para todo mundo que precisa se posicionar nas redes sociais. Acho que é um ano onde muita coisa vai acontecer e as plataformas estão cada vez mais fáceis de serem consumidas e de você também produzir o conteúdo. Ou seja, a desculpa da tecnologia já não tem mais. A desculpa das tuas travas tem, mas com a Cida ela vai ser eliminada também. Isso mesmo, tem tanta opção hoje, né, para melhorar a comunicação, só não destrava quem não quer. É isso aí. Não é? Bom, amanhã nós vamos receber aqui o doutor Mansur, o Alexandre Mansur, ele é um cirurgião plástico, e veja que bacana, ele já há tempos, ele já inclusive veio numa live comigo, ele fala o quanto que é importante um médico hoje sair do seu saber, da sua prática, e também trazer o conhecimento de forma mais acessível para informar a sociedade de uma maneira a não permitir que pessoas façam cirurgias desenganadamente, ou seja, né, assim, eu não sabia que isso era assim, não, né? Que não sejam enganadas na realidade por Googles que muitas vezes levam para o lugar errado. Então, é essa responsabilidade que também um profissional tem de trazer um conhecimento que seja acessível a todos e um conhecimento científico de boa qualidade para fazer a diferença e fazermos com que as pessoas possam ir mais longe com o conhecimento certo, né? Então, amanhã, às 21 horas, doutor Alexandre Mansur vai falar aqui sobre a medicina e a cirurgia plástica e a comunicação. Tá bom? Felipe, um beijo para você, um beijo para todos vocês, boa noite, bom descanso. Aí, ó, viu? E que vocês tenham uma excelente semana. Tchau, você também, pessoal. Cida, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.